Estamos de volta aqui ao Arena Sport TV. Existem carências no time atual? A diretoria pensa em reforços para o Campeonato Brasileiro? Alexandre Fernandes Alves de Campos de Goitacazes quer saber, seu Bebeto. Nós estamos tentando. O Botafogo tem se preocupado bastante com isso. Foi a possibilidade que nós tivemos de poder participar do mercado, são parcerias que nós temos com investidores. O Botafogo fica com 30% dos direitos do jogador. E nós estamos reforçando a equipe. E trouxemos agora 2 jogadores, um zagueiro o Bruno, que está vindo do... meu Deus, o Botafogo perdeu esse negócio de ficar velho, é complicado. Boa Vista, né? Boa Vista. Não conseguimos ganhar do Boa Vista ainda no Rio, mas o zagueiro veio do Boa Vista. Esse negócio de ficar velho, inclusive a Boa Vista... A Boa Vista já não está mais nada de Boa Vista, por isso que eu não me lembrava do nome. E o Alessandro. E o Alexandro, que é o garoto que veio do Resende. Em cima disso, Bebeto, essa história de contratar jogadores, o Botafogo desmanchou o time do ano passado, montou um time novo para esse ano. Isso é um exagero da parte de vocês, mas bem saíram jogadores importantes, Dodô, Zé Roberto... Saíram os caras que eram as mais... Agora, a questão é o seguinte, saíram. Tudo isso tem um ponto, né? O Dodô, o contrato dele era de 1 ano, ele podia fazer o que for. O Joilson assinou véspera do jogo contra o São Paulo no Rio de Janeiro. O Joilson assinou o contrato com o São Paulo sem dar conhecimento a ninguém. O Zé Roberto, esse que você falou no outro bloco agora que eu... O Zé Roberto já tinha acertado e aí era o problema dele também. Ele teve uma proposta para ir lá para fora, mas a questão do Botafogo não foi que o Botafogo abriu mão de ninguém. Sim, não, mas não é isso não, isso é um elogio ao Botafogo. Não, mas sim, mas aí perdeu. Mas eu não acho, sabe por que eu não acho? Juninho. Mas é o seguinte, o time do Botafogo, a força do time do Botafogo, para mim sempre foi o meio de campo. Sempre foi o meio de campo. Túlio, Diguinho e Lúcio Flávio. Porque nós temos esses dois, o Túlio, o Diguinho e o Lúcio Flávio estão jogando o que estão jogando há muito tempo. Sem dúvida. E eu quero ver volantes com a qualidade do Diguinho e do Túlio. Que eu ainda não vi, ainda tem o Leandro Guerreiro. Que está voltando. Diguinho joga muito. Então, nós estamos há vários anos com esse grupo, porque é o 3º ano desse grupo junto, e o Botafogo vem jogando. Em 2006 chegou lá em cima, em 2007 chegou lá em cima, em 2008 está aí. Eu acrescentaria ainda, Bebeto. E não mudou, nessa mudança toda... Não, é que saíram do Botafogo os jogadores que individualmente acabaram sendo mais... falados. Isso. Mas eles só foram falados quando saíram. Não. Eles só não eram elogiados no Botafogo? Eles só foram falados e se tornaram assim exceções quando eles saíram. Você acha? O Botafoguense tem uma mania de perseguição. Não é perseguição, não. O Joilson era super elogiado, Bebeto. O Zé Roberto. O Zé foi. Não, o Dodô é um caso à parte. Já tinha nome. O Dodô, a questão dele, ele achou que aquela questão do doping, aquela confusão toda, aquela palhaçada toda, quer dizer, ele achou que era a hora dele dar um tempo com o Botafogo. Saiu na boa. Saiu. Tem uma coisa das contratações, eu respeito das contratações do Botafogo, só para não perder o gancho. Você pega as listas de reforços do Botafogo no começo do ano, são todos jogadores que estavam embaixo. Lúcio Flávio, Zé Roberto, Wellington Paulista, saiu muito mal do futebol de São Paulo. Chega no Botafogo... Peraí, o Wellington Paulista saiu mal do futebol de São Paulo? Saiu, no Santos ele foi muito mal. Não, mas calma, Bebeto. Meu Deus do céu, ele saiu no meio com 12 gols. O Botafogo. Não, eu acho que ele teve uma má passagem pelo Santos. Tanto que o Luxemburgo não quis ele esse ano. Quis. Porque sendo que o Palmeiras não quis agora ninguém quer. Na hora que está contratado, ninguém quer. Mas na hora que a gente está lá disputando, está todo mundo atrás. O Zé Roberto estava embaixo, o Lúcio Flávio estava embaixo. No Botafogo, eles... alto. O Botafogo compra na baixa e o jogador no Botafogo se valoriza muito. Surpreende as expectativas. Se acredita muito ao Cuca, ao olho do Cuca para contratar. É só o Cuca? Tem um trabalho de buscar jogador que esteja barato no mercado? Tem um olheiro? Como é que funciona essas contratações? Antes da só acrescentar um detalhe. Você falou do meio de campo, da manutenção da espinha dorsal. Eu acho que, além desses jogadores citados, o trabalho do Cuca. Não, mas a manutenção do treinador. Eu ia responder aí, porque não acredite nessa conversa de que é o dirigente que contrata, que é bom de contratar. Não acredite que tu vai ter essas histórias, que eu contratei, eu que chamei.
Mas o que decide é o trabalho dentro do campo. E o esporte não se decide fora. Né? O esporte você pode melhorar as coisas para dentro do campo, isso é que você tem que fazer fora. E o Botafogo tem melhorado fora do campo para você dar condições dentro. Mas o trabalho é dentro. Não adianta. O Joilson estava no Botafogo há 2 anos, não jogava. É verdade. Estava lá no Botafogo há 2 anos e era pichado de tudo quanto é jeito feitio. Então você não acha que o Botafogo contrata na baixa e não é que eu não valoriza acho, mas é o que o Caio colocou. O fato de você contratar na baixa... O que é na baixa, André? O Botafogo contrata jogador que tem condição. Que tem, primeiro, que está dentro do orçamento do Botafogo. Segundo, que foi observado por alguém e que você avalia que ele pode fazer aquilo que você precisa. É que eu acho isso um grande mérito. Vou dar um exemplo na baixa. Por exemplo, o Lúcio Flávio estava em baixa. Ele saiu mal do futebol paulista. O Zé Roberto também. Fazia tempo que o Zé Roberto não jogava. Aliás, teve o melhor momento da carreira dele. O Lúcio veio da Arábia para o Botafogo. Sim, era um nome que ninguém pensava assim, poxa, esse cara vai arrebentar. Pelo histórico recente dele. Zé Roberto é a mesma coisa, não jogava havia muito tempo. Chega no Botafogo e arrebenta. E aí o que você vai pensar? Que do Joilson, do Juninho, que saíram em alta do Botafogo e não estão em alta no São Paulo? Eu dou parabéns pro Cuca. Eu falo, não sei se é o Cuca ou se é o Bebeto. Não. Parabéns pelo mérito de você conseguir contratar jogadores que estavam desvalorizados e valorizá-los. Eu acho que a escolha é importante. Você fez uma colocação aqui, eu fiquei preocupado. O São Paulo agiu com falta de ética ao fazer um contrato com o Joilson antes de um jogo. São Paulo e Botafogo, foi um jogo que foi quase uma decisão do campeonato, os dois estavam na frente. Você falou que o Joilson assinou contrato com o São Paulo antes desse jogo do Rio de Janeiro. Ele não fez nada ilegal, não. Porque ele tinha menos de 6 meses de encerrar o contrato dele. Poderia assinar um pré-contrato. Mas você ficou decepcionado com o jogador em fazer isso? Não, na realidade não, porque o jogador não está fazendo errado. A decepção numa coisa dessa são coincidências que não podem acontecer no meio profissional. É só isso. O jogador não agiu em nenhum momento errado, porque a lei permitia a ele que assinasse. Eu acho que é um erro. Você fazer uma questão dessa, na realidade, isso é ruim porque 6 meses, ou o jogador ou o clube não vão ter o trabalho profissional do jogador. Porque você com 6 meses, com um contrato para um outro clube, com a cabeça no outro clube, você já não fica normal.